Então, é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Falar sobre essa questão da compulsão, desses episódios de você estar diante de um alimento que você considera proibido, e de repente, quando você come desenfreadamente, você exagera, você excede, e aí você sai daquele limite fisiológico e vai para o limite do exagero. Então, diante dessa situação, eu acho que a gente tem que falar um pouco mais a respeito. Gente, a gente leva comida para quase todas as situações da vida da gente. Vocês podem ver, a gente reúne família em volta da mesa. Ontem, Dia das Mães, né? Um dos meus momentos especiais ontem foi almoçar com a minha família, então a comida está presente nesses momentos. Imagina você sofrendo de compulsão alimentar, você sofrendo, comendo as suas emoções e leva isso para, por exemplo, dentro de uma comemoração dessa. Né? No mínimo, você vai ficar desconfortável, você não vai relaxar, não vai desfrutar do momento como ele pede por ser especial. Então, por isso que a gente vai falar bastante sobre isso, e a gente tem falado já, né? Vamos entender uma coisa? O que é compulsão alimentar? Compulsão alimentar é aquele alimento que eu considero muitas vezes proibido na minha vida e que eu, quando me deparo com ele, eu não me controlo e eu exagero muito. O que é esse exagerar, né? Que nível é esse de exagerar? O exagerar que eu falo é aquele que quando você termina de comer, você se culpa, porque vem a sua consciência cobrar de você que você não precisava ter comido daquele tanto. Então, isso é o exagerar. E esse tipo de episódio de compulsão, ele vai se repetindo na sua vida, de acordo com as suas emoções, conforme você vai tendo variações de emoções, principalmente da ansiedade, e aí isso vai se repetindo, ao ponto que isso vira um problema enorme para você. Muitas pessoas vão para o ganho de peso ali, né? Sofrem com obesidade, com sobrepeso, ou senão a gente tem um outro extremo ali de pessoas que vão para anorexia, no caso, para bulimia, no caso, né? A compulsão está associada à bulimia. Aquela pessoa que come em excesso, se culpa demais, depois vai lá e provoca o vômito, porque ela tem que expurgar aquele alimento que ela comeu em excesso. É como se ela estivesse querendo se livrar da culpa, só que isso traz situações muito problemáticas e muito graves para a saúde. Uma vez que eu como determinado alimento, vem aquela culpa na minha cabeça, e aí vamos falar agora um pouquinho da bulimia, que é essa questão de você comer em excesso e depois você provocar o vômito. Quando você provoca esse vômito, gente, primeiro, claro, que para as emoções isso é um problema grave, porque o que eu estou dizendo para aquele alimento? Que ele não tinha que estar ali dentro de mim, que ele não faz parte da minha vida, e que ele é proibido para mim. Segunda coisa que a gente tem que ter atenção, a deficiência de nutrientes. Gente, vocês não têm noção do quanto eu atendo pacientes com caso de bulimia grave, chegam para mim com carências nutricionais absurdas, com anemia, com deficiência de minerais importantes, com queda de cabelo, com unha quebradiça, a pele muito... Sabe quando parece que a pessoa está com aspecto muito envelhecido por falta de nutriente? Então, esse tipo de situação, ele vem de uma compulsão alimentar. Sabe aonde tudo começa? Lá nas suas emoções. Quando a gente transfere para a comida as nossas emoções, vamos usar aí a ansiedade. O que é ansiedade, gente? Conceito de ansiedade. A ansiedade é o conjunto de manifestações físicas e emocionais. Isso é ansiedade. Agora, o que causa essa ansiedade além dessa manifestação? Então, o ansioso ou a ansiosa é uma pessoa que tem excesso de futuro. A cabeça fica lá se preocupando e projetando pensamentos, construindo raciocínios, construindo pensamentos de coisas que não aconteceram, que talvez nunca venham a acontecer. Mas isso gera na pessoa aquela condição de ansiedade, desse pensamento que não para. Muitas vezes vem aperto no peito, respiração fica curta, parece que fica aqui embaixo faltando alguma coisa chegar. E aí, o que acontece? O seu cérebro já associou essa questão das suas emoções à alimentação. Sabe por quê, gente? Aonde começou tudo isso? Olha que coisa mais interessante isso que eu vou falar para vocês, hein? Eu não sei se você já pensou dessa forma, ou se alguém já falou para você dessa maneira. Porque outro dia me questionaram o seguinte, tá, Nutri, mas e aonde será que tudo começou? Por que será que toda vez que eu tô com a minha emoção abalada, eu quero comer? Gente, começou quando você nasceu. Sabe por quê? Lembra, você não vai lembrar, lógico, mas
Para quem já viu um bebezinho, o que que acontece com o bebê, gente? O bebê, ele tá com sono, ele chora, a mãe vai lá para tentar acalmá-lo, leva ao peito ou dá mamadeira. Ele tá com frio, ele chora, a mãe tentando acalmar, mamadeira ou peito. Ele tá com fome, ele chora, a mãezinha vai lá, mamadeira ou peito. Então, o conforto para o bebê, ele tá muito associado à alimentação. Porque muitas vezes, até na hora da dor, da cólica, quando ele tá no peito da mãe, ou se ele tá mamando, aquilo tende a diminuir. Então, o nosso cérebro, gente, associou as nossas dores físicas e emocionais desde sempre à alimentação. Isso veio desde o nosso nascimento. Então, isso está com você há muitos anos, desde que você nasceu. E o que vai acontecendo? Conforme a gente vai crescendo, ou você passa a conviver naturalmente com isso, ou você vai reforçando esse tipo de comportamento cada vez mais. Então, essa associação com o seu cérebro, com os seus pensamentos, o seu cérebro já fez. Essa associação com o alimento, seu cérebro já fez lá atrás. Já fez quando você era bebê. Então, chega na fase adulta, se a pessoa não tem essa boa relação com as emoções, isso tende a agravar. E aí, mais uma vez, você vai para a comida. Sabe por que você vai para a comida? Porque é o escape mais fácil, é o escape mais acessível. É o que a gente tem muitas vezes de mais perto da gente e que quando você come, no momento que você come, você suspira. Naquele instante que você come, vem uma sensação absurda de prazer. Só que existe junto com esse prazer uma descarga hormonal. Vem hormônios junto. A alimentação está associada a hormônios. Emoções estão associadas a hormônio. Então, quando você come, que você come principalmente um alimento rico em carboidrato, seja ele salgado ou doce, e gordura, vem insulina, que é um hormônio. Essa insulina faz com que você libere um outro hormônio, por consequência, que chama dopamina. Esse hormônio é o que faz a gente fazer assim, ó. Quando você está comendo alguma coisa, se você está ansiosa, se você está triste, se você está cansada. E aí o nosso cérebro, então, já fez essa associação há muito tempo. É mesmo, Nutri? E agora, então, o que é que eu faço? Se eu tô com isso desde quando eu nasci, você tem que aprender a entender as suas emoções. Hoje você é adulta, hoje você não é mais um bebê. Todas nós temos uma criança interior, que lá dentro da gente vive. Todo mundo tem essa criança, né? Todas nós temos. E quando você está em condição de ansiedade, essa criança, ela vem de novo. Ela está lá dentro de você. E quando ela percebe que você está numa condição de ansiedade, ela vai aflorar essa criança que está com você desde sempre, e vai te trazer aí para comida. Aquela criança que às vezes birrenta, né, que você fala não vou comer e ela fala eu vou comer, ela está lá dentro de você. Então, o que a gente tem que fazer? As pazes com essa criança interior. A gente tem que dizer à criança interior o seguinte: olha, vocês fazem parte de mim, nós somos a mesma pessoa. Tem hora que você pode vir, porque tem hora que a gente tem que ter a leveza de uma criança. Mas, só que nós somos adultas, então a gente tem que tentar ter a maturidade emocional de um adulto que já viveu, um adulto que tem vivência, que tem experiências, né, que muitas vezes passou por muita coisa da vida e hoje é quem é em razão de todas as experiências anteriores que viveu. Então, quando a gente pega esse adulto que maduro, mas que na hora da relação com a comida vem a criança, isso gera um desbalanço emocional ainda maior em você. E aí, o que acontece? Você come motivada pelas suas emoções. Eu tô lá, ansiosa com aquilo, não tô conseguindo controlar minha ansiedade. O que me acalma, meu cérebro já acalma minhas emoções? Comida. Eu como, eu me culpo. Isso me gera mais ansiedade. Eu fico presa no ciclo das minhas emoções. Então, se eu estou ansiosa, vamos dar um exemplo. Se eu estou ansiosa, o que eu tenho que fazer? Compreender a minha ansiedade e saber o que fazer com ela. Respirar, se distrair, não se enganar. Fazer exercício físico, fazer a leitura de um livro, pegar um telefone, ligar para alguém, jogar um jogo, passear com o cachorro. Você pode se distrair conscientemente com outras coisas que não seja comida. Porque você vai aprender a passar a olhar para o alimento, lá na média eu vou ensinar muito isso para vocês. Vocês olharem para aquele alimento e liberar ele do peso emocional que está em você e não nesse alimento. E deixa eu falar uma coisa para vocês, a ansiedade até um certo ponto, ela é saudável.
Sabe por quê? Porque ela que faz, muitas vezes, a gente se movimentar e a gente agir diante da situação, de situações na vida da gente. O problema da ansiedade é quando ela passa a ser patológica, quando ela passa a ser do nível saudável para o nível doentio, que ao invés de te estimular a fazer coisas, ela te paralisa, ela faz com que você retroceda, com que você deixe de avançar na sua vida e que você vá para a questão das emoções e acabe indo para a comida motivada pelas suas emoções. Então, todos nós temos ansiedade. Ansiedade até um certo ponto faz com que a gente desenvolva na vida. Passou desse limite saudável, paralisa, faz com que a gente retroceda, se relacione mal com os alimentos principalmente. Existe uma criança dentro de mim cheia de vontade. Todas nós temos essa criança. A gente tem que aprender a conviver bem com essa criança. Uma vez que você aceita que você tem essa criança interior e que você começa a aprender o que fazer com essa criança em cada momento da sua vida, inclusive a vida da gente ganha mais leveza. Quando nós somos adultas, né, e principalmente se a gente é mãe, avó, para quem já é, a avó ainda consegue ter mais leveza em relação aos netos do que a mãe em relação aos filhos. Mas quando a gente consegue entender um pouco essa questão da leveza, de entender que essa criança faz parte de quem você é, que essa criança convive com você, dentro de você, e a gente entende que ela tem que vir na hora certa, e que é importante que ela venha, a vida ganha um outro brilho, a vida ganha um outro sentido, né? A gente deixa de brigar com essa criança. Porque, gente, não é estressante a relação que você tem, por exemplo, com o filho, de toda hora ter que ficar mandando o que fazer, ter que ficar brigando, ter que ficar se estressando? É estressante, né? Mas a gente fica fazendo, falando. Agora, a nossa relação com essa criança interna, ela é parte de você. Ela sente o que você sente. Então, depende muito da gente falar para essa criança, olha, eu tô querendo comer um bolo inteiro, mas eu não vou comer, porque eu posso comer só um pedaço. E aí a criança birrenta muitas vezes vai falar, não, você vai comer o bolo inteiro. Você fala, não vou, você sabe por quê? Porque eu tô entendendo a origem das minhas emoções. Eu tô entendendo por que eu não preciso comer esse bolo inteiro, porque meu problema não tá no bolo. Pessoas que têm perfil beliscador o dia inteiro tá comendo, eu vejo duas situações. Ou a pessoa está se alimentando muito mal nas refeições, ou ela está comendo muito pouco, e ela está realmente ficando com fome o dia todo, ou ela está o dia inteiro querendo compensar na comida as emoções, e nada do que ela comer vai ser suficiente. E quando você come motivada pelas emoções, para você ir para a compulsão alimentar é muito fácil. Muito fácil, porque você não estabelece essa região de equilíbrio para você, de que horas você começa a comer e de que horas você para de comer. Né? A hora que eu falo, o espaço de tempo pequeno, tá? Assim, no momento da refeição. Gente, a compulsão da noite, ela tem que ter, a gente tem que ter alguns olhares especiais, tá bom? Existe uma síndrome que chama Síndrome da Alimentação Noturna, a SAN. Essa síndrome da alimentação noturna, só que ela é uma coisa realmente patológica, aquela pessoa que acorda de madrugada para comer, ou aquela pessoa que realmente não tem fome nenhuma durante o dia, fome mesmo. Ela não tem fome nenhuma durante o dia e essa fome vem só à noite, e isso acontece por um desbalanço hormonal, isso tem tratamento e tem cuidado. Então, a gente tem que ter muita atenção. E outra coisa, uma outra coisa que eu vejo de pessoas que começam a comer muito no final do dia. Está comendo pouco durante o dia e principalmente uma alimentação pobre em proteína. Quando falta proteína desde de manhã cedo até lá na sua última refeição, mas se já começou a faltar proteína, você come pouca proteína em todas as suas refeições, a tendência de você sentir fome à noite é maior. Então, assim, a gente tem que ter atenção, tem que comer com equilíbrio, e principalmente tem que se avaliar. Por que eu tô com essa vontade louca de comer à noite? Será que eu tô comendo bem de manhã? Será que eu tô tomando um bom café da manhã? Será que eu tô com medo de comer ao longo do dia, por isso eu tô comendo pouco? E aí chega lá à noite, por uma questão fisiológica, meu corpo vai pedir socorro e vai querer mais comida? O que tá acontecendo comigo? Quem é você diante dessa alimentação, dessa compulsão da noite? Então, assim, né, tem várias questões associadas com essa compulsão alimentar que a gente tem que ter um olhar especial a elas. Mas para que vocês entendam, compulsão alimentar é totalmente associada à questão dessas emoções, que você não lida bem com as suas emoções, transfere isso para a alimentação e você excede. Lembra que eu já falei para vocês a questão do alimento proibido? Que a gente não tem que associar o rótulo, esse alimento é proibido, esse alimento é permitido? Por que a gente não deve fazer essa associação? Porque uma vez que a gente rotula um alimento como proibido,
que eu digo que eu não posso, que eu não vou comer, é justamente aquilo que meu cérebro vai querer. E ele é tão proibido, tão proibido, tão proibido, que no primeiro momento que eu encostar nesse alimento, eu perco as estribeiras e como demais. Aquela pessoa que vai comer um quadradinho de chocolate, é tão proibido para ela o chocolate que engorda, que ela começa a comer, ela fala, ah, eu já não podia, e eu já encostei mesmo, agora eu vou logo e como tudo. A pessoa vai comer uma fatia de bolo, come um bolo inteiro. Gente, isso é tão sério, é tão sério. Recentemente eu tive um caso de uma das minhas alunas, lá do PED, compartilhando comigo que aconteceu o seguinte, ela comprou um bolo na cidade dela, e o bolo era muito gostoso, muito famoso na cidade. E ela sentou na frente da televisão para comer esse bolo. E aí, quando ela se deu conta, olha só, tá? E ela foi comendo, foi comendo, foi comendo, foi comendo, ela dormiu. No dia seguinte, ela acordou, ela foi procurar o bolo para comer. Cadê o bolo? Só aí que ela viu que ela tinha comido o bolo inteiro. Gente, ela estava tão envolvida no que não era ela estava comendo, primeiro que sem atenção, comendo na frente da televisão. Ela se distraiu completamente dela. Ela não tinha conexão nenhuma com ela. Ela começou a comer de maneira tão descontrolada, e aí ela falou para mim que durante o dia tinha acontecido uma situação que tinha deixado ela muito chateada. Ela estava comendo aquela emoção naquele bolo. E aí, sem se dar conta, ela comeu um bolo inteiro. Gente, isso acontece tanto. Eu usei como exemplo dessa minha aluna o bolo, mas isso pode acontecer com qualquer uma, com qualquer mulher e com qualquer alimento. Assim que acontece comigo, Sônia, não consigo comer só um pedaço. Tem que começar a olhar para o alimento diferente, tá? Se você come um pedaço e não consegue parar, é porque você está levando as suas emoções para aquele alimento, você está buscando naquele alimento saciar uma emoção sua, seja ela qual for, né? Seja tristeza, ansiedade, frustração, cansaço, sono, qualquer coisa que você esteja compensando nesse alimento e que realmente você não vai conseguir parar, porque, gente, o problema não é do alimento, o problema são as minhas emoções. Estou comendo os meus alimentos baseado nas minhas emoções, nenhum alimento vai ser suficiente, você vai ter que comer um caminhão de bolo e não vai saciar. Porque a gente tem que lidar com a parte lá de dentro, a gente tem que lidar com o que começa aqui. Falei para vocês, acho que eu falei isso quase todo dia, né? Cérebro está aqui em cima, antes da boca. Se ele fosse menos importante, ele estaria abaixo da boca. Mas tudo começa no campo da mente. Todo pensamento gera um sentimento que vai produzir uma ação, voluntária ou involuntária. Se você come motivado pelas suas emoções, aquilo lá vai gerar em você, ou você vai comer em excesso e vai se sentir mal, vai se sentir culpada, ou isso pode te levar para outra ponta do transtorno alimentar. Então, assim, fato é, pessoas que têm transtornos alimentares, como compulsão alimentar, bulimia, anorexia e tantos outros, nós temos 12 transtornos catalogados, você vai ter pessoas que têm esses transtornos, têm condições emocionais associadas mal resolvidas, e precisa resolver isso. Quando eu terminei minha formação de nutrição, que eu fui, né, nessa época eu entrei na nutrição, vocês vão ver muito, eu vou explicar muito isso para vocês, vou contar isso para vocês lá na MED, semana que vem, um pouco da minha história, para vocês entenderem como é que eu entrei na nutrição e como é que eu fui desenvolvendo esse olhar apaixonado aí pela nutrição comportamental, onde as emoções são determinantes para que você saiba o que comeu, como você come, por que você come. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu comia as minhas emoções. Inclusive, foi por isso que eu ganhei peso, né? Então, quando eu comecei a entender isso, que eu fui me colocando como prioridade, que eu fui entendendo o que eu tinha que fazer com as minhas emoções, com a minha mente, principalmente, e aí eu fui estudando, e aí eu busquei uma formação paralela, fiz especialização em coaching nutricional, porque, assim, para que me desse condições, gente, para que eu pudesse ajudar mais pessoas de maneira ainda mais profissional. Porque, assim, o empírico, aquele conhecimento por experiência, eu tinha. Mas eu queria mais, eu queria ser mais técnica, eu queria trazer mais, eu queria ter mais segurança, e eu queria oferecer mais segurança. Por isso que eu falo muito com muita tranquilidade para vocês. Por que a gente tem que primeiro olhar para as emoções para que a gente se relacione bem com a comida? Porque eu vivi tudo isso, né? Se eu sou hoje quem eu sou, foi por esse processo que eu comecei lá atrás. E eu estou dizendo a vocês, meus amores, tem jeito, é possível. Se você estiver amamentando, tem jeito. Se você já fez bariátrica e teve reganho de peso, tem jeito.
Se você acha que você que para uma coitada, que para você não tem mais jeito, que nada dá certo, mentira, tem jeito. Se você já tentou todo tipo de processo de emagrecimento, se você teve reganho de peso dentro dele, se você se machucou, se frustrou, desistiu no meio do caminho, tem jeito. Se você já usou medicamento, se você quis escolher caminhos mais curtos, tentou atalhos, promessas milagrosas, dietas loucas, restritivas, tem jeito. Sabe por que que tem jeito? Porque eu tô aqui para ensinar você a lidar com a sua emoção. E para te dizer que tem jeito. Não é o fim. Definitivamente não é o fim. Pelo contrário, o fato de vocês estarem aqui comigo é o começo de uma nova fase na vida de vocês. Se em algum momento da vida você achou que você estava sozinha, que era só com você, isso acabou. Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada. Até amanhã. Beijo, amores.